Graças a paz, sexta lição da nossa EBD. Vamos orar ao Senhor? Curva a tua cabeça. Amado Deus, querido Pai, nós queremos, Senhor, louvarmos o teu santo nome na manhã desse dia. Deus, muito obrigado por ter, Deus, permitido a cada um de nós que nos levantássemos na manhã desse dia. Que o Senhor, Deus amado e Pai querido, tenha nos dado, Deus, o milagre da vida. Somos gratos a Ti, Deus Santo Todo-Poderoso, por termos chegado até aqui, por tudo, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem feito por cada um de nós. Na manhã desse dia, Deus amado e Pai querido, estaremos, ó Deus, Senhor, estudando mais uma lição da nossa BD. Então que o Senhor abra, ó Deus, o nosso entendimento, abra a nossa visão, abra os nossos ouvidos, Senhor, espirituais, para que possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco através de mais essa lição. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Sexta lição. Tema desta lição: igreja, organismo e organização. Eu queria pedir a você para que você pudesse abrir a tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosselito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Introdução. Nesta lição nós vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos de uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada e sem um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e qual ou quais delas a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, contudo, o que é humano estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como um parâmetro. Nós vamos ver aqui, nesta lição, que a igreja ela é uma organização, portanto, um organismo vivo. A gente precisa compreender principalmente isso. A igreja não é uma instituição qualquer. A igreja é um organismo vivo. E por ser um organismo vivo, ela depende de ser algo organizado. Essa organização, a gente já leu dentro da palavra parte dessa organização, a partir dos apóstolos de Cristo Jesus. Ou seja, da igreja, do Antigo Testamento. A palavra de Deus ela nos mostrou aqui que os apóstolos estavam preocupados em deixar de lado a pregação da palavra, o cuidado com a palavra, para que eles pudessem cuidar de outros afazeres
né, na obra de Deus. E levantaram homens preparados para que pudessem realizar exatamente essas obras, para que eles não deixassem de lado a palavra, o ministério da palavra. Então a Igreja de Cristo, ela não é uma instituição comum ou qualquer, ela é um organismo vivo. A gente vai ver dentro dessa lição, né, que a igreja ela é instituída por Cristo, que é o cabeça, e ela é composta pelos membros, que são o seu corpo. Né? Então, há toda uma organização dentro dessa igreja, e nós vamos ver isso, né, a seguir. A estrutura da igreja cristã. A igreja como um organismo. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo, e nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos, de membros, é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como um corpo de Cristo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. Efésios 5, 23. Nós aprendemos a respeito do corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça e que a igreja, né, é composta pelos membros, ou seja, nós compomos o corpo de Cristo. Essa organização, ela precisa ser entendida pelo simples fato, né? O braço jamais pode cumprir a função da perna e a perna jamais cumprirá a função do braço. Ou seja, cada membro dentro deste corpo vai exercer uma função dentro do corpo de Cristo. Né? A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele não chamou todos para que fossem apóstolos. Mas a gente vai ver lá em Efésios, a palavra de Deus ela nos mostrando que o Senhor chamou uns para apóstolos, outros para pastores, né? Outros para mestres, outros para doutores. Quer dizer, houve toda uma organização, e o nosso Deus ele é organizado. Desde o princípio, você pode observar na palavra que Deus ele vem organizando o seu ministério na terra, né? Através dos apóstolos. A gente pode perceber que havia toda uma organização. A igreja, mesmo, né, naquela época, né, quando a igreja ainda não era o que é hoje em dia, naquela época, os apóstolos já tinham uma estrutura montada. Eles eram responsáveis, né, pelo ensino, eles eram responsáveis pela doutrina. Nós vamos ver mais à frente a respeito disso. Vamos lá. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia já existia. Por exemplo, a igreja já seguia a liderança centralizada dos apóstolos, ou seja, a igreja ela não era conduzida por ela mesma, ela não fazia aquilo que ela desejava, sabe? A igreja não tinha decisões próprias, os apóstolos conduziam a igreja, os apóstolos direcionavam a igreja, né? Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 4. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais, reuniam-se em concílios. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável. O institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Uma igreja organizada, né? A tendência é de que ela venha perdurar, de que ela venha permanecer viva. A organização é justamente para isso, para que a igreja ela possa caminhar de uma forma ordeira. Imagina se você tivesse, né, uma gama de pessoas reunidas dentro de um espaço, sem que alguém fosse líder, né, para direcionar aquelas pessoas naquilo que elas devem fazer. E cada um dando uma opinião, ou cada um fazendo da sua forma ou do seu jeito.
né? Deus jamais permitiria que isso acontecesse, porque Deus tem parâmetros, Deus tem propósitos a se cumprirem. Para isso Deus, quando, né, enviou o seu Filho Jesus à Terra, né, mandou que ele, ordenou que eles separassem, né, homens que fossem aqueles que viessem dar sequência àquilo que ele veio fazer na Terra. Os apóstolos, quando foram escolhidos, não foi por acaso. Jesus não chegou e separou 12 homens porque achou eles, né, bacana, legais, intelectuais, nada disso. Jesus separou 12 homens que dariam sequência àquilo que ele veio fazer na Terra, ou seja, espalhar o Evangelho, pregar o Evangelho, levar pessoas a alcançarem a salvação e entenderem aquilo que Deus queria dessas pessoas aqui na Terra. Então, há uma organização, a institucionalização, ou seja, ela paralisa a igreja. A gente vai ver isso onde? A gente pode ver isso na igreja católica, sabe? Uma instituição que determina regras, parâmetros, sabe, que precisam ser rigorosamente cumpridos. Rigorosamente cumpridos. E esses parâmetros, essas regras rigorosamente cumpridas, acabam se tornando um rito. Ou seja, vai virar uma instituição que tem um cotidiano, né, uma regra, digamos assim, né, num cotidiano que não muda, é imutável. E Jesus não, o organismo vivo, a igreja, que é um organismo vivo, ela muda todo dia, Essa mudança, é óbvio, né, dentro daquilo que Deus deseja, que o Espírito Santo de Deus deseja. Né? O homem, ele vai fazer aquilo que Deus instituiu para ele, deixou como parâmetro, sabe? Mas o Espírito Santo é quem vai conduzir esse organismo vivo, que é a Igreja de Cristo. Organismo e organização. Vimos que a igreja, como um corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização, e nesse aspecto podemos dizer que não há um organismo sem organização. Todo o organismo, ele precisa, né, de uma organização, ou ser organizado. Mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente de forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deveria haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Existem pessoas, né, que acham que, pelo simples fato de a igreja ser de Deus, sabe, ser de Deus, ele pode entrar, né, fazer parte, né, e ele não precisa dar satisfação para ninguém. Não. Deus instituiu cabeça da igreja. Ele instituiu uma liderança para que essa liderança possa conduzir o rebanho. A palavra de Deus, ela vai mostrar, né, acerca do pastor e das ovelhas. Imagina as ovelhas num pasto, né, sem o seu líder, sem o seu pastor. Primeiro que ela ficaria fragilizada, né? Ela ficaria suscetível ao ataque, né, dos predadores. E o pastor é quem protege, o pastor é quem direciona, o pastor é quem cuida, o pastor é quem zela. Então, a igreja, na sua organização, ela precisa ter uma liderança, né? E isso a gente pode perceber, como diz aqui, em todo tipo de instituição, inclusive. No trabalho, a gente precisa ser liderado por alguém. Precisa se ter uma organização dentro da empresa que nós trabalhamos, né? Não seria diferente no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Senão as coisas não funcionariam da forma que precisa funcionar. Organismo vivo, porém com organização. Amém? Louvado seja Deus. A igreja é um organismo vivo e organizado. No aspecto local, né, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, e Efésio e etc. Como um organismo vivo,
A igreja do Novo Testamento era organizada, por exemplo, ela se reunia. Não é diferente conosco hoje em dia. Há uma organização, há um espaço físico, onde a igreja se reúne para adorar, para cultuar a Deus, para servir a Deus, para que a palavra de Deus seja pregada. A igreja orava, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Contudo, ela enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Ou seja, a igreja, além de ser um lugar de culto, um lugar de adoração a Deus, a igreja é um espaço, ou seja, um organismo, né, que entende a necessidade social das pessoas. Serviço social dentro da igreja atende com cesta básica, atende com ajuda financeira, atende com visitas, serviço social, atende muitas das vezes, como a nossa igreja, né, já atendeu aí uma série de pessoas que vieram a falecer e que no momento do sepultamento não tinham dinheiro para fazer o enterro. Sabe? E a igreja nesse momento vai ajudar aquele que necessita, ou seja, serviço social dentro de um organismo vivo, né? Dentro de uma organização. Todos estabelece costumes, né, que devem ser observados. Da mesma forma, uma relação ao aspecto ritual. E nesse sentido vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em água e realizando a ceia do Senhor. Veja bem, né? A igreja primitiva, ela já tinha uma organização, né? Aquele que aceitava Cristo como seu Senhor e Salvador era levado ao batismo nas águas e participava da ceia do Senhor. Hoje não é diferente. Hoje nós ceamos, hoje nós somos batizados, né? Hoje nós visitamos, hoje nós cuidamos, apacentamos, digamos assim, né? Dentro dos estudos que tem dentro da casa do Senhor. Quer dizer, a igreja, ela continua fazendo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. Ou seja, havia uma organização, hoje há uma organização que começou lá nos apóstolos, no Antigo Testamento. Governo da igreja nas diferentes tradições. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso aqui, porque agora nós vamos entrar nas três formas, né, de que a igreja é governada. Episcopal. Essa palavra traduz no grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, em Atos, capítulo 20, versículo 28, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominada por bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro, né? E acabou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo e algumas denominações protestantes e pentecostais. Ou seja, no episcopal, né, no modelo, no governo episcopal, a igreja era conduzida e dirigida pelo bispo. O bispo era aquele que conduzia essa igreja, que governava essa igreja. Né? Aí nesse tempo foi-se cogitado de um bispo, né, mandar no outro bispo. Ou seja, ficou algo meio sem sentido. Por isso levantaram na época o Papa, para que ele pudesse conduzir o bispo, orientar o bispo, dirigir o bispo. E a gente vai vendo que isso vai virando uma cadeia, né? A igreja católica age dessa forma. E algumas igrejas protestantes e pentecostais. Vamos ver a presbiterial. O ofício do presbítero é encontrado no Novo Testamento, em Atos, capítulo 11, versículo 30, e Atos, capítulo 15, versículo 2. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege o presbítero para um conselho, e dessa forma o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local.
a um Supremo Concílio ou uma Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É um sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Quem nunca ouviu falar em presbíteros? Né? Na Assembleia de Deus, por exemplo, né, a gente ouve falar, né, dos presbíteros. O presbitério. Então existem igrejas que são conduzidas e dirigidas pelo presbitério. São levantados presbíteros e esses presbíteros é quem tem autonomia sobre essa igreja para eleger o pastor, para retirar o pastor, para consagrar diáconos, sabe? Essa igreja, na verdade, ela é governada, né, pelo presbiterial, ou seja, o governo presbiterial, governada pelos presbíteros. Então nós já vimos o episcopal, estamos vendo o presbiterial e agora nós vamos ver congregacional. Dessas três, você vai vendo qual é o governo que mais se encaixa à igreja onde você congrega. A congregacional, a prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos dos Apóstolos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Ou seja, a nossa igreja está inserida nesse contexto aqui, nesse modelo congregacional, né? O nosso apóstolo, né, é ele quem toma as decisões. Não tem nenhuma igreja de fora, né, que interfira, né, ou nenhum governo de fora que interfira nas decisões do nosso apóstolo. É ele quem levanta, é ele quem consagra, é ele quem unge, ele quem toma as decisões. É diferente do presbitério, onde tem um concílio, onde tem um corpo de presbíteros, né, que vai decidir aquilo que vai acontecer na igreja. É diferente, né, da igreja que é governada pelo episcopal, porque o bispo ele só vai tomar as decisões autorizadas e determinadas pelo Papa. Então, o modelo congregacional é o modelo que mais se encaixa com a nossa igreja. É o modelo adquirido, usado pelos batistas. O sistema de governo de nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiterial. As Assembleias de Deus se aproximam mais do governo presbiterial. Aquilo que eu falei, né? São os presbíteros que, na grande maioria das vezes, nas Assembleias de Deus, é quem coordena, quem dirige, quem conduz, quem diz aquilo que deve ser feito ou não. Por outro lado, no contexto brasileiro, a nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. Veja que é um misto, né, na igreja brasileira dos três governos ou dos três sistemas. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 30, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia um modelo congregacional. Olha só, a Assembleia de Deus foi fundada por batistas e seguia um modelo congregacional. Ou seja, é óbvio, né, que as três formas de governar, de alguma forma, iriam interferir em todas essas congregações ou denominações ou igrejas, né? Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, no atual modelo de governo, e em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções gerais e estadual, a quem são filiadas às igrejas e possuem modelo de liderança regional e local centralizada. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais
pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede que preside sobre um conjunto de congregações locais e filiadas. Veja bem, nós temos aqui na nossa igreja o nosso apóstolo. Existem igrejas que foram levantadas pela nossa igreja, abertas pela nossa igreja, ou seja, igrejas filiadas à nossa igreja. Então, está na mão do nosso apóstolo consagrar o pastor, colocar o pastor que vai dirigir aquela igreja, conduzir aquela igreja, sabe? E é ele quem vai ter a autoridade de amanhã permitir que esse pastor continue lá, ou até mesmo de tirá-lo de lá e trocar o pastor. Então, essa autoridade, ela está nas mãos do nosso apóstolo, ou seja, igrejas regionais, onde são localizadas e estão debaixo de cobertura, ou igrejas filiadas. E esses pastores, eles têm autonomia sobre essas igrejas. A gente pode falar aí de grandes denominações que a gente conhece, que tem igrejas espalhadas por todos os lugares. Por exemplo, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, que o pastor Silas Malafaia dirige, tem igrejas em vários lugares. Ou seja, mas existe uma pessoa, sabe, que comanda tudo isso, que é o pastor Silas Malafaia. Então, mas ele tem, atrás dele, um concílio, aonde ele vai colocar essas pessoas para observarem como é que está andando essa igreja, ou funcionando essa igreja, e trazem para ele um relatório. E esse relatório que é trazido até ele, dá a ele o poder de, amanhã colocar ou tirar aquele que esteja à frente dessa igreja. Então, nós vimos aqui 3 modelos de governo, das igrejas: o episcopal, o presbiterial e o congregacional. A nossa igreja, ela se encaixa mais no congregacional, mas ela vai ter algo de presbiterial, ela vai ter com certeza, e talvez até do episcopal, porque nós temos bispos na nossa igreja, nós temos apóstolos na nossa igreja. Então, ou seja, aqui, na verdade, é um conjunto desses 3 governos, digamos assim. Mas o mais importante de nós compreendermos em tudo isso é que a igreja, ela funciona exatamente dessa forma. Ela é um organismo vivo, onde a gente vê pessoas sendo curadas, sendo libertas, onde a gente vê o evangelho sendo pregado, pessoas sendo alcançadas, sendo transformadas, ou seja, tem todo um movimento. E por causa desse movimento, essa igreja, ou seja, essa instituição, ela é um organismo vivo e não algo institucional. Ela é um organismo vivo, mas tem toda uma organização. Isso a gente pode ver dentro da nossa igreja, que nós temos o nosso apóstolo, que é o nosso líder espiritual, mas a gente vai ter departamento, com a tesouraria, a gente vai ter um departamento infantil, a gente tem um corpo diaconal, a gente tem um ministério de intercessão, quer dizer, tem toda uma organização para que o corpo de Cristo, que é a igreja, o corpo de Cristo possa funcionar da maneira que Cristo espera que funcione. Se não fosse assim, não seria um corpo, não seria um organismo vivo e jamais seria uma igreja organizada. Cristo é organizado, nosso Deus é organizado, então cabe à igreja dele, no todo, ser organizada, como ele é organizado. Que nós possamos compreender isso, que nós possamos entender isso, que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela é sim uma organização, ela é uma organização, mas ela é também um organismo vivo. E um não vive sem o outro, ou não sobrevive sem o outro. Sem organização, não tem organismo vivo. Sem organismo vivo, não tem organização. Esse é o corpo de Cristo, essa é a igreja de Cristo. Então que você possa, na manhã desse dia, compreender isso, nesta lição que o Senhor preparou
para nós. Que você possa ser extremamente abençoado nesse domingo, que você possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para você no dia de hoje. Que nós possamos agora, nesse momento, irmos cultuar ao Senhor, entendendo que lá dentro do templo, lá dentro, existe um organismo vivo e existe uma organização que eu e você fazemos parte dela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom domingo e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Graça e paz.